Olá, sejam muito bem-vindos ao Opinião Feminina Podcast. Esse que é o primeiro podcast político feminino do Brasil. É um imenso prazer estar à frente de um podcast que traz assuntos tão relevantes para a nossa sociedade. Então eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Lembrando que aqui a nossa opinião importa e estamos trazendo mulheres que estão à frente da política no seu quesito legislativo, executivo e estão trazendo as suas experiências e opiniões da política aqui para toda a sociedade. Então, fique por dentro desse que é o primeiro podcast político feminino do Brasil. E hoje não será diferente, nós vamos conversar com duas mulheres que estão fazendo a diferença aí na política. A Juliette Nitz, que é vereadora da cidade de Balneário Camboriú, e a Caterine Nogueira, ela que é secretária da Educação e Esportes na cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Esse bate-papo vai render e eu convido vocês a ficarem conosco. Então, vamos começar aqui conversando com a vereadora da cidade de Balneário Camboriú, Juliette Nitz, isso mesmo? Seja muito bem-vinda, sejam bem-vindas vocês Obrigada. duas. Ai, que bom, é um prazer estar nesta noite aqui com você, Gisele, com a Caterine, e conhecer mulheres tão fantásticas que têm tentado, né? Nós temos enfrentado todos esses desafios que é a política. Eu vejo que é uma oportunidade para nós mulheres podermos mostrar o que nós temos de mais importante, que é essa consciência, é, é, não é só a consciência, mas essa leveza de como cuidar de uma cidade, como cuidar de pessoas que já vêm da mulher, né? Então é um prazer estar com vocês nesta noite. Prazer é nosso. Seja bem-vinda, vereadora e agora secretária. Isso mesmo, agora secretária Caterine. da Educação de Santo Amaro da Imperatriz. E é sempre bom a gente poder, né, estar aqui gravando esse podcast, falando sobre a nossa opinião, né, a opinião feminina. Porque ninguém melhor do que a gente para saber o quanto é difícil a gente expressar a nossa opinião nesses espaços de poder, onde a gente está galgando aí em passos lentos, mas com muitas vitórias, porque já temos muitas mulheres aí no poder. E a gente poder falar mesmo sobre a nossa opinião, poder dizer o que a gente pensa e com calma, né? Eu sempre lembro de mim na Câmara tentando falar e sempre tem alguém por trás, desliga o microfone dela. Isso é muito engraçado. Mas, enfim, a gente está aí, é para isso mesmo, é para mudar conceitos, quebrar, né, alguns paradigmas e tentar mudar a nossa realidade feminina. Já que a vereadora, secretária, eu tô muito confusa agora, acho que eu vou chamar ela de tudo agora, né? Ainda continuo vereadora, né? Mas estou como secretária da Educação. Ótimo. Vamos lá. Já que, né, você levantou essa questão de estar falando e aí na Câmara ter esse desrespeito, né? Eu queria perguntar para a vereadora Juliette se lá acontece isso assim também. Isso é uma realidade quando você está falando, ou quando você tem que se esforçar para trazer a sua opinião ou para lutar a favor, né, das suas causas? Como é que é lá? A Câmara de Vereadores é uma Câmara que ela está muito informatizada. Então, ela tem o tempo ali, igual para todos, 4 minutos, 2 minutos. Só que eu vejo que essa questão da mulher é porque nós acabamos falando dos problemas, falando das necessidades. Eu, como vereadora de situação, eu me vejo num momento difícil de expressar as coisas que nós acreditamos, porque como mãe nós olhamos a educação, né, como família, né, idoso olhamos a saúde, como pessoas queremos a segurança. Só que se nós mulheres acabamos olhando aqueles problemas e muitas vezes não podemos colocar o dedo na ferida. Então não é uma questão de acabar ser interrompida, é ter que pisar
em ovos, porque nós somos pessoas, né? Eu creio que não conheço muito bem a Caterine, mas também que deve querer fazer as coisas pelo certo, fazer as coisas acontecerem. Nós queremos que aconteça, nós não queremos passar a mão em políticos. A mulher como protagonista na política, ela quer arrumar aquela situação. E parece muitas vezes que enrolar a situação para que não aconteça é muito mais fácil do que resolver a situação. Então, eu já É um ouvi. pisar em ovos É mesmo. um pisar em ovos. Eu já ouvi que existem mulheres que eram para entrar no lugar de alguém que entrou como secretário, né, como sendo os suplentes, mas conversaram com ela para dar uma secretaria para essa mulher, porque daí entra um homem que é muito mais fácil de formar ele para que Pra ele ele entrar no ficar grupo, quieto, né? entrar no grupo. E esse negócio do grupo, acho que eu nem vou falar aqui, porque daí eu já vou para um outro lado, que eu fiquei 4 anos como vereadora, então é bem difícil, né? Eles saem dali, vão para outros lugares, que a gente acaba indo para casa. Então eles preferem que a mulher seja a secretária para vir um homem e Ser calar mais fácil de manipular. e calar a voz daquela pessoa do que ela continuar ali na Câmara colocando os dedos na ferida. Isso Né? é perfeito o que tu falou. Eu entendo a tua situação como situação, né? No Eu nunca caso, fui oposição, sempre fui situação, mas mas eu eu te já. digo que oposição é muito melhor. Oposição é muito melhor porque tu vê o problema. A minha forma de agir é assim: eu achei o problema, eu sempre tentava levar primeiro para o executivo, antes de levar ele para a Importante. Câmara, levar a público, porém, era muito difícil eu ser ouvida. Porque eu já era tida como oposição. Então, eu já levava esse problema para a Câmara, a gente já falava em tribuna, já fazia um requerimento, já pedia informações. E na minha cidade é muito difícil de ter informações. A gente luta, desde quando eu assumi o mandato, por transparência. Transparência é algo que a gente bate muito na tecla. Eu visito muitos municípios e vejo que esse problema pontual de transparência, sabe? Não são todos que são assim. A maioria, tu abre lá o site, portal da transparência, tu Nosso consegue achar. realmente, como eu falei, o nosso município ele é muito informatizado, já ganhamos prêmios de compliance, Isso é muito portal da bom. transparência. Hoje a Câmara de Vereadores ela não usa papel, é tudo virtual, nosso voto é virtual, Deixa eu então te vai estar contar uma tudo coisa. ali. Eu E o falei, povo gente. sabe de tudo isso, a E população assim, sabe. ó, A a população já gente. sabe isso desde o meu primeiro mandato, né? Eu fui vereadora desde 2017 até 2020. Aí eu fiquei secretária da Pessoa Idosa 2021, 2022 e agora retorno para a Câmara de Vereadores Não, e com assim, essa ó, visão do é executivo. impossível a gente esquecer o uso do celular, enfim. Então, tu tá na sessão, tem um munícipe mandando uma mensagem, pedindo alguma coisa, falando sobre alguma coisa, e para te entender que chegaram ao cúmulo de dizer que iam proibir o celular, inclusive. Então, quer dizer, a gente não tem um tablet, a Não. gente não tem nada. Cada vereador tem um É computador. incrível, a Então, nossa Câmara São é incrível. realidades E a diferentes. gente já pediu, né? Precisamos informatizar, precisamos ter uma tomada aqui em cima da mesa, precisamos fazer melhorias que são necessárias. Sim. Então, assim, aí aí tu tocasse bem na minha ferida, que é o Ai, que eu vou convidar aqui o presidente da Câmara de Vereadores de de Santo Amaro. Santo Amaro da Imperatriz para conhecer a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, Não, então. A Visitinha. presidente, o nome A dela é presidente? Rosângela, Que é a primeira bacana! presidente da Câmara da Que história de bacana. Santo Amaro da Ah, então eu Imperatriz. tenho certeza que ela vai lá ver. Eu tenho certeza Tenho que certeza. ela Isso vai agora sim. ela vai vir aqui no podcast, já com vai falar certeza. contigo, já vai na. E aí eu saio da Câmara de Vereadores, que tu tocou nessa ferida, enquanto vereadora tida como da oposição, e assumo a Secretaria da Educação, num momento bem delicado para o prefeito, né, que ele está vivendo hoje. E aí tem todo aquele murmúrio na cidade. Mas o que eu gosto de colocar quando alguém me pergunta? Ah, porque te tiraram da Câmara de Vereadores? Não, ninguém me tirou. Sim, o prefeito me convidou para ser secretário da Educação, e naquele momento que ele me convidou, eu lembrei de todos os requerimentos que eu tinha feito de pedido de informação. Eu lembrei de
todos os pedidos pela educação, pelo profissional da educação, pela qualidade de ensino que eu tinha feito, desde 2021 até naquela data, e aquilo veio caindo na minha cabeça assim, igual um rolo, e na hora eu falei, aceito. Porque se não for eu que estiver lá naquele momento, vai ser outra pessoa que provavelmente vai seguir com o que a gente já vem vivendo há mais de 10 anos em Santo Amaro dentro da educação. É uma oportunidade, né? Então, de fazer. 7 dias, né, uma semana lá, completando uma semana, quase 10 dias na secretaria, à frente da secretaria, eu me deparo com o quê? Uma pilha de requerimento com a minha assinatura que eu vou ter que responder para mim. Então, a secretária vai responder para a vereadora que questionou. Isso é muito importante. Porque são todos questionamentos relevantes para a educação, como o dinheiro do Fundeb, como está sendo usado esse recurso, aonde está sendo usado esse recurso. E nos 3 primeiros dias eu já me apavorei de tanta coisa que eu descobri. Então, o primeiro passo é o quê? Colocar a casa em ordem. Sentar com a equipe, que é uma equipe cargo comissionado da antiga gestão, que foi o que eu fiz. Não vou colocar ninguém para rua. Quem quiser continuar trabalhando comigo vai continuar trabalhando, mas tem que querer trabalhar. Vocês já conhecem o meu perfil, eu não vou falar nada. Todo mundo sabe que nós vamos trabalhar dentro da lei. Na próxima semana, todas as leis municipais vão estar dentro da secretaria e a gente vai se adequar a elas. Ah, mas nunca foi assim. Que pena, mas agora vai ser. Olha, esse nunca foi assim, e o sempre né? foi assim, tu vai ouvir muito, porque foi o que eu mais ouvi quando eu entrei lá na secretaria. Ah, mas sempre foi assim. Mas eu Mas acho que agora é a gente isso, vai mudar. até é uma questão que a sociedade está despertando, né? Para sair um pouco desse, não adianta eu dar meu voto pro fulano, porque não vai, é tudo do mesmo jeito, vai acontecer sempre a mesma coisa. Não, e sabe né? o que me dá mais raiva que eu vi, que eu encontrei lá, é assim, ó. Pessoas que aparentemente lutam para que as coisas aconteçam de forma correta, certo? Pessoas conhecidas, enfim. Aí tu chega lá, tu descobre que essa pessoa, ela trabalha 40 horas na prefeitura e 20 horas no estado, no mesmo horário. Então, assim, são coisas que não faz sentido. Então, eu não preciso nem falar. A própria pessoa já entende que ela vai sair, vai ter que sair, vai ter que escolher, vai ter que tomar seu rumo. Então, assim, são coisas que, pela minha postura, pela forma como eu entrei, o jeito que eu vim agindo até hoje, eu não. Ah, porque tu vai se incomodar horrores. Eu não vou me incomodar. Porque já teve uma que tem certeza que não vai conseguir trabalhar comigo, já pegou 30 dias de licença e já saiu. Teve outra que já sabe que amanhã vai ter que mudar de postura. Então, enfim, é fácil, não é muito difícil. Então vão te chamar do jeito que me chamavam, né? Chegou a furacão. Porque Ah, a gente vai, mas minha chega, filha, se eu te disser de tudo que já me chamaram, tu não vai acreditar. chega, vai e revoluciona. Tenho certeza que tu vai fazer um ótimo trabalho, porque eu vejo que é esse jeito que nós mulheres trabalhamos e que nós entramos na política para fazer diferente. E no momento que nós nos colocamos à disposição, ela não tinha como dizer para o prefeito por uma questão de orgulho ou... Seja lá que fosse, né? Eu, como professora, pedagoga da luta, militando pela causa da educação, qualidade de ensino, que é o que os professores pregam. Nosso município está perdendo dinheiro por causa da qualidade de ensino. E parece que ninguém está vendo. Então, eu tinha certeza que as salas precisavam, toda a rede municipal precisa ser ampliada, né? Por conta dessa lei do ensino integral, primeiro ano, segundo ano, que vai até o 5º ano. Sim. E aí, do ensino fundamental. E aí, eu imaginei, são 17 escolas, a gente, para o próximo ano, aumenta uma sala em cada escola, então a gente vai precisar, no mínimo, de 17 salas para o próximo ano. Uma escola disse para mim, para o ano que vem eu preciso de 10 salas. Imagina. Isso então, quer dizer que nós temos um sério problema dentro da educação que não começou ano passado, que já vem de anos. Então, como que está sendo tratada a educação? Saúde pública municipal, eu nem quero conversar contigo sobre isso, porque daí a gente ia precisar de 3 programas. Eu acho que essa visão global que a mulher acaba tendo, né, como você estava também trazendo ali na tua primeira abordagem, essa visão global e essa sensibilidade que dá tanto rebuliço, né? Que acaba sendo um furacão. Porque você vai chegar lá, você não vai se preocupar só com uma causa, você vai preocupar com todas elas. Isso mesmo. Quando vocês, né, mandaram o convite, perguntaram assim, traz as suas causas. Quais são as nossas causas? Sim. Porque não tenho como falar que a minha causa é a causa da família sem passar pela educação, pela segurança, pela saúde. Então, a nossa causa sempre vai ser uma melhor cidade, independente se for Balneário Camboriú,
se é Santo Amaro da Imperatriz, se é São José, A gente sempre vai estar lutando. porque essa visão todo, global, né, a sensibilidade que a mulher tem em olhar que aquilo está certo ou está errado, que podemos fazer melhor ou se podemos fazer diferente. Não, e deixa eu te perguntar uma coisa. No meio político, né, que tu já está há muito mais tempo na política do que eu sou novata, foi a minha primeira eleição, enfim. Então, eu estou conseguindo fazer tudo que eu nunca fiz na vida em 4 anos, em menos de 4 anos, né? Legislativo, executivo, enfim. Essa é a minha experiência e é pouca ainda. Tem muita coisa para aprender. Mas dentro do que tu já viveu na política, né? Lá quando tu começou, para hoje, assim, o que que tu faz desse, o que que tu fala desse crescimento político, assim, desse amadurecimento político? Eu falo que todo vereador, isso é algo que eu falo para os secretários, precisam passar pelo executivo para não ter tanto mimimi. Não que o vereador faça mimimi, né? Não estou querendo julgar nenhum dos vereadores, Sim. né? Nenhuma dos vereadores do Brasil. Mas, muitas vezes, nós, como vereadores, e eu fui vereadora sem ter a experiência do executivo, nós acreditamos que eles conseguem fazer tudo a todo momento, mas é muita burocracia. Nós acabamos colocando leis que engessam o nosso próprio trabalho como Exatamente. executivo. Então, eu coloco uma lei achando que vai ser o melhor para a cidade, o melhor para a pessoa idosa. Eu, como estava secretária da pessoa idosa, e eu vejo que aquilo fez engessar um outro lado, que é um problema na saúde, né, da pessoa idosa, um outro. Porque o vereador ele tem a visão do legislativo de legislar, de fazer as leis para melhorar, mas se eu coloco que ele precisa que quando o agente de saúde passa na tua casa, ele precisa ver se tem uma violência doméstica dentro, eu engesso, que daí aquele agente, ele é assim, não, eu não sei fazer isso, eu quero sair, daí não tem Sim. pessoas para olhar, para colocar no lugar. colocar. Então, Por isso que não anda, né? não precisa fazer leis para dizer que ele tem que olhar, e sim capacitar ele Isso. para ele olhar. Mas sabe qual o maior problema que eu vejo nisso, entre o executivo e o legislativo? A falta de comunicação. Antes de eu estar no executivo, lá no legislativo, eu sempre gostei muito de conversar, né, com os grupos que cuidam de causas na cidade. Então, eu estava sempre chamando, né, o grupo lá da pessoa com deficiência, que até foi eu que criei, enfim, e ajudei a colocar esse grupo. Estava lá conversando, fazendo reunião, depois o grupo da educação, e assim eu estava conversando. E aí teve um dado momento que alguns pais me questionaram sobre a questão da alimentação municipal, se realmente vinha da agricultura familiar. E naquele momento eu não sabia. Na hora eu pensei, vou chamar as nutricionistas, nós temos 2 nutricionistas no município, eu vou chamá-las e vou fazer uma reunião com elas, vou entender e vou criar uma matériazinha e vou postar ali até para os pais saberem. Mandei um comunicado, ninguém respondeu. Mandei outro pedido, ninguém respondeu. Daqui a pouco já vou para a tribuna falar, não querem falar com o vereador por quê? Tem algum problema? E isso e aquilo, né? Fiz toda uma fala. E hoje, enquanto secretária, sentada ao lado da sala das nutricionistas, eu descubro que elas nunca receberam esse convite. Uhum. Então, olha só a falta de comunicação que o legislativo tem com o executivo. Então, o que falta? Sair da cadeira e visitar. Infelizmente é assim, tem que ser assim. Tem que visitar, né? Teve um momento também, eu fiscalizo a creche, né? A gente sempre fala da creche aqui, que é lá de 2015 e ainda não foi finalizada. Eu espero que agora ela seja finalizada. Tá igual eu estava em Nova Trento também. A creche ainda não foi finalizada. Não, é um problema essas obras paradas, né? E tinha uma outra obra lá que recebeu até um cadeado para os vereadores não fiscalizar a obra. O prefeito botou um cadeado e a gente não podia, se quisesse fiscalizar, teria que pedir para ele com antecedência e marcar o horário. Então, quer dizer. E essa sensação de mãos complicado. atadas, né? É uma sensação assim que Porque acaba. tu Como é tem que vocês povo, encaram essa. é É difícil. uma frustração, né? Como é que você encara essa parte, essa questão emocional de, tipo assim, você achar que vai fazer tudo e tem horas que não consegue fazer o que você gostaria de fazer. Ai, realmente. É E difícil. como situação, Terapia acho em que é um dia, pouquinho, né? Aquela acho que é pior, né, como situação, porque aí tem todo um jogo que acontece ali político, né, que aí vem
o prefeito ou alguém partido que diz, não, segura a onda, a gente precisa desse tempo. Agora você falou esse termo para a gente poder explicar para o público também que está assistindo, né? verdade. Como situação, qual é essa, por que que ela usa esse termo com você? Explicar assim para as pessoas como eu, que não entendo muito, né, da questão da política, o que é estar na situação? Eu participo de um partido que faz parte da base do governo. Da coligação, né? O que é a base do governo? São os vereadores que apoiam o prefeito, né, que estão junto com o prefeito. E os da oposição são os que os partidos Os que perderam. Os que Os que Eu falando perderam a bonito, eleição. ó, Caterina é ótima. A situação estava junto com o prefeito e ganhou a eleição. E a oposição são os partidos que perderam, que estão lá no legislativo, né? E não tem base de prefeito. Não tem combinado. Ou que em algum momento brigou. Brigou com o prefeito. Essa é a verdade. Então, assim, não teve nenhum combinado, não ganhou nenhuma secretaria. Eu acho que é isso que falta. As pessoas precisam entender que nem sempre o secretário ele tem capacidade de estar lá. Todo município já passou por um secretário péssimo de alguma coisa, que seja da saúde, da assistência social, Mas ele da foi educação. o primeiro suplente daquela coligação. E aí ele ganha uma secretaria. Isso não quer dizer que ele é apto, né? Outra coisa que também a gente critica muito lá é não colocar pessoas técnicas. Coloca pessoas do partido, mas que sejam técnicas naquela área, que conheça, que saiba o que está fazendo ali. Porque isso atrapalha muito todo mundo. Porque aí a oposição tem mais bala na agulha. É, né? bem isso. Então, tem que pensar bem. E isso está ficando cada vez mais claro para a população. A população está começando a entender. A internet trouxe isso. Né? Exatamente. Agora nós vamos As pessoas estão mais interessadas, né, na política. A rede social traz essa polarização, transparência, né? né? Do direita e do esquerda. Deu esse boom aí na política. Na escola, as crianças pequenininhas. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê. Então, assim, isso trouxe muito, né? Mas, de fato, será que as pessoas entendem o que é isso? O que é essa polarização? O que é esquerda e o que é direita? Qual que é o movimento? Qual que é a luta? Eu tive analisando, porque teve um momento que eu não sabia nem o que eu era, nem eu sabia o que eu era. Eu entendi que todo mundo está lutando para a mesma coisa. Sim. Todo mundo quer a mesma coisa. Exatamente. Só que, se tu tiver do meu lado, a tua luta é válida. Mas se tu tiver do outro, daí eu já não sei. Então, é isso que é o ruim, certo? Porque, independente do que eu diga, se eu sou de direita ou de esquerda, qual que é a minha luta? Na educação, qualidade de ensino, valorização do profissional. Na saúde, a mesma coisa e qualidade na saúde e no atendimento. Porque na saúde, o maior problema, eu acho que no teu município também, é a pessoa que está lá para receber. Porque o doente, ele chega lá, ele não quer sim, sempre. Se tu conversar com ele e explicar, o médico está atendendo uma emergência, vai demorar um pouquinho mais, mas a senhora pode esperar que já vai ser atendido. Ele espera. Sim. Mas o problema é que ninguém fala nada. Nada. Tanto na emergência do hospital, como na emergência do posto. E até para um paciente que já está ali dentro do hospital esperando por uma resposta do médico, o que ele tem, passar a enfermeira, olha, eu ainda não tenho o teu prontuário concluído, né? Daqui a pouco eu já volto. Então, essas reclamações da falta de comunicação, tudo vai na falta de comunicação. Isso. Então, as pessoas querem este retorno, o tal do feedback, né? Querem ser ouvidas, E outra né, diferença também. importante que eu gosto de falar da oposição e da situação é assim. A situação, a briga, por que não tem médico no posto, por exemplo? Aí a situação diz, porque os médicos vêm para a nossa cidade, mas aí ele recebe uma proposta e vai para outra cidade e abandona a nossa cidade. Eu, como oposição, eu já falava a verdade. Sim, mas acontece que o salário do médico tem que ser compatível para o da região. Aí o vereador da situação diz, mas ele ganha 18 mil? Aí na hora já me sobe o sangue, né? Ganha. Mas o salário base é 3.950. Quem é o médico que estuda 10 anos para ganhar como base para aposentadoria 3.950? Aí eles dão 3.950 de salário base para o médico efetivo e 11 mil de abono. O abono não faz diferença na aposentadoria. E todo brasileiro já pensa sempre daqui lá no futuro para sua aposentadoria. E temos que pensar, porque enquanto secretária da pessoa idosa,
nós temos um programa em Balneário Camboriú que se chama o Abraço ao Idoso, onde nós recebemos todas as denúncias de violência contra a pessoa idosa e a violência financeira que ele se coloca muitas vezes pela falta de cuidado com a sua aposentadoria é muito grande, principalmente do profissional autônomo, como um dentista, como pessoas que viveram uma vida trabalhando, desfrutando do seu trabalho, né, advogado, e chega na aposentadoria, vem uma doença, vem Exatamente. algum problema, e ele não consegue se manter naquele padrão e acaba precisando muitas vezes até da ajuda do governo. E o abandono lá no teu município da pessoa idosa é muito frequente? Frequente, nós temos bastante casos, né? Nós tivemos, desde que o programa ele foi instituído em 2017, começamos essa contagem de todas as violências, não é só o abandono, né? Temos mais de 10 mil casos de violência contra a pessoa idosa. Balneário Camboriú, por ser uma cidade que muitos vêm morar depois de se aposentar, existe muita a violência financeira. E são pessoas, muitas vezes, do convívio, a maioria das vezes do convívio família, né? do idoso, né? Da pessoa idosa. É um cuidador, a família, são pessoas que ele confia, ele dá o seu cartão. Então, é muito triste essas realidades, que eu creio que não é só Balneário Camboriú. Não, eu acho que é é um desrespeito, né, na realidade do verdade, estado. mas é uma realidade do mundo, né? O desrespeito com o idoso. Aí a gente pensar que vai ficar. A minha mãe sempre fala: eu vou ficar velhinha, daí vocês vão esquecer de mim, que não sei o que, me coloque no asilo, não sei o que, aquelas coisas que elas falam, né? Normal. Mas é muito triste, né? Você pensar que uma pessoa que você deu a vida, né? Um filho, vai te abandonar, né? No momento que você mais precisa, que é o retorno, né? Não que seja obrigatório, tem situações e situações. Mas, assim, é o mínimo que eu acho que nós, como filhos, podemos fazer é honrar, né? O pai e a É mãe. verdade, mas também tem aquela premissa que gente ruim também fica Sim, velho. então, Todo mundo exatamente. Também tem um Mas outro como a lado. gente É trabalha um com... julgamento que a gente tem que também ter cuidado, né? Porque. isso eu aprendi com a minha mãe. Uma pessoa lá da minha cidade tinha acabado de ganhar neném, a mãe tinha ido visitar, a mãe conhecia muito essa pessoa, e a mãe voltou para casa, passou no supermercado, fez um rancho para levar para lá. Eu fiquei muito braba. Eu disse, mãe, mas ela tem lá 4 marmanjos dentro de casa que podem muito bem trabalhar e botar comida dentro de casa. A mãe assim, mas eu não tô levando para eles, eu tô levando para ela, que acabou de ganhar neném e nesse momento precisa, mas eles vão comer. Eu falei, a mãe disse, não interessa, mas a minha parte eu tô fazendo. Então, isso eu levo para minha vida toda, pensando sempre nisso, a gente fazer a nossa parte, né? Sim. Vai lá, tem 50 velhinhos, lá naquele meio de 50 a gente não vai saber quem era o velhinho ruim, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, porque é o nosso momento, né? É isso que eu levo de guia, assim, nas minhas decisões. Então, vamos fazer a nossa O parte. que você pode contribuir, né? Para melhoria, eu trabalho para com vivência do idosos outro. também. Agora eu não estou conseguindo dar aula, tem uma outra pessoa dando aula, mas eu sempre tive grupos de terceira idade, de dança. Eu dou aula Olha, de dança germânica. que bacana. Isso. E aí a gente sempre passeia, viaja, é um grupo bem. O idoso, assim, ele é fiel, São bem regradinhos, né? Bem regradinho. Então, ali, 8 anos de grupo, a maioria era sempre os mesmos, dificilmente eles faltavam uma aula, um passeio, sabe? Então, era muito legal. E hoje eles continuam fazendo Até as porque aulinhas. esse olhar, né? Eles encontram ali em vocês, né? Esse carinho, esse cuidado que às vezes não tem lá dentro da família. Eu fui convidada para palestrar no Fórum Social Mundial da Pessoa Idosa este ano, e o meu incentivo é que os outros municípios pudessem fazer uma secretaria como o Balneário Camboriú tem, né? Uma das poucas no estado e uma das poucas no Brasil. Talvez uma fundação, Importante. né? Por quê? Porque daí nós conseguimos olhar a política pública só para a pessoa idosa.
porque não que ele não vá ser incluído, né, no desenvolvimento social, na inclusão social, que hoje é a pasta que recebe a pessoa idosa, mas quando nós temos um olhar focado com uma pessoa que cuida só daquela área, fica mais genérico, fica muito mais fácil. Então, eu incentivo também os municípios de vocês, né, para Importante. fazer. Hoje, a Secretaria Municipal da Pessoa Idosa recebe em torno de 500 idosos diariamente. Nossa. Tem um carinho imenso, então tem atividades como dança, mas também Que tem legal. atividades cognitivas, como inglês, italiano. Importante. Sua maioria são pessoas voluntárias. É uma secretaria barata para o município e que traz muito retorno, o retorno de vida, o retorno de qualidade, de envelhecimento saudável. Então, eu vejo que os municípios estão perdendo muito em não abraçar, sabe, essa Sim. causa. Santo Amaro. Acaba sendo uma pauta, uma causa meio assim desinteressada pelo poder público, assim, as pessoas não se interessam. É Eu vou que, me na interessar mais com as verdade, obras, né? É que, na verdade, o que que dá voto? Eles É. pensam assim, né? Tanto que eu já Sem ouvi. perspectiva, Eu né? levei algumas causas para debate na Câmara, já ouvi, né? Isso aí não dá voto. Isso aí não dá voto. Então, assim, tem coisas. E eu acho que quem precisa mudar esse pensamento mesmo é o povo. Uhum. Porque o povo não sabe o tamanho da força que tem. Isso. Né? E daí nós viemos com a tua pauta, né, Gisele, que é a mulher na política, que a mulher na política, ela pega essas causas, mesmo as causas sem voto, e Lá vem a mulher com a transforma. Quer dizer, sem voto entre aspas, né? É. Porque hoje em dia não existe mais, eu acredito que É. não existe, que toda causa, ela é uma causa, ela vai tocar alguém. Com Eu não certeza. sei, eu sei que os meus tios acima de 60 e poucos anos não fizeram questão de votar, tipo assim. Eles Dessa já vez. E nem dessa vez. os jovens Eles também não não, estão né? com essa, não tem mais, tem uma desesperança, sabe? Não tem mais muito É essa que a vontade. briga da polarização foi muito chata, foi muito desgastante, incomodou muita gente, incomoda ainda, apesar de agora ela estar mais tranquila, mas a gente vê a luta lá fora, né? Hoje conversei com a Júlia Zanata e acompanho ela lá no Federal e a luta dela Minha deputada Então, Júlia Zanata, um beijo para Só ela, esperando né? ela aqui no Opinião Feminina a Podcast. gente já está vamos conversando, a gente trazer. vai trazer ela aqui, a gente quer trazer a Michelle também, a gente quer trazer grandes nomes aí para estar conversando com a gente, para falar, né, sobre o que acontece nesse mundo, na esfera federal, que a gente sabe que é muito maior do que a nossa Imagina esfera esses municipal. conflitos que tem aqui, né? Imagina A no... gente acha que isso, eu mesmo tem dia que eu chego em casa chorando de raiva, de ódio, mas isso não podia acontecer. Eu penso, meu Deus, o que essas mulheres não passam lá, né? Isso. Inclusive, eu estou escrevendo um livro. Ai, que Oh, legal, já que tem legal. nome. Porque pra sou gente. vereador e agora? Nossa. Erros e acertos O de que um fazer na mandato. segunda-feira, né, Kátia? Erros e certo. acertos de um mandato, porque eu creio que eu errei muito no meu primeiro mandato, né? Mas eu acertei muito, porque nós estamos dispostas a fazer. E quando nós fazemos, nós acabamos errando Sim. de vez em quando. Mas eu não vejo né? como De vez em erro. quando. E Mas um não vê como aprendizado. erro. É. E- Muito e- bom isso. É que às vezes eu acho que entra a questão Sabe aquela da quem que não erra? expectativa. Da Sabe, expectativa, mas sabe né? quem que não erra? Quem não tenta. Pois é. Dificilmente vai errar. Quem não tenta, Isso. não erra. Então, eu coloquei muitos projetos que eu causei muita polêmica no meu município, né? O meu primeiro projeto foi o dos fogos sem barulho. Os dos fogos sem barulho, depois nós mostramos para eles que era uma causa de saúde pública, dos autistas, das pessoas acamadas. Mas todo Da mundo causa falava, animal. ai, só quer saber dos cachorrinhos, só quer saber dos cachorrinhos. Não, eu quero saber do ser humano, aquele ser humano que tem algum problema de hipersensibilidade auditiva. Então, aquele ser humano que ele não consegue estar na sua casa no momento ali da virada do ano, porque já saiu daí nas mídias que a vereadora Juliette quer terminar com a virada do ano em Oh, Balneário meu Deus. Camboriú. A mídia comprada é maravilhosa. Então, a polêmica acaba sendo muito grande quando nós não explicamos ao certo o que nós queremos, né? Nós queremos uma cidade inclusiva,
como você fez, né, o grupo de deficiente. Vejo as pessoas não sabem onde buscar os recursos. Nós queremos ensinar também que tem recursos que podemos trazer para o município, que muitas vezes as pessoas acabam deixando e não fazendo o que foi recebido, por exemplo, ali no Fundo da Criança e do Adolescente, Fundo do Idoso, tantos fundos que o município tem, as pessoas não sabem como fazer projetos, deixam de fazer projetos relevantes, né? Instituições válidas, instituições verdadeiras, porque o picareta existe em todas as áreas. E é como tem aquela frase bem famosa que diz que se os bons não levantarem, o mal vai prevalecer. Então, voltando ao meu livro, eu falo sobre isso no meu livro. O quanto nós, vereadores, temos que nos capacitar para estar ali como vereador e que nós possamos fazer para o bem comum. Porque tem vários livros que ensinam como você chegar até lá, mas eu procurei coisas para quando nós estamos lá. Não existe. E tem muito pouco. E acaba sendo sempre eleito aquele vereador analfabeto que leva a cesta básica, que paga a luz, que paga o gás. E eu vejo que a mulher ela não é do assistencialismo, ela é da solução para o problema. Quando agora, né, tem uma causa muito grande da cura do menino que tem uma deficiência, então eu procurei buscar formas de ajudá-lo de uma forma definitiva e não paliativa, né? Eu dando o assistencialismo que muitos vereadores, principalmente vereadores homens, porque a mulher acaba tendo uma outra visão e essa sensibilidade. Eu sempre digo que se a escola precisa fazer uma rifa para conseguir trocar um teto, conseguir botar um forro, conseguir fazer uma calçada, é porque tem alguma falha no sistema. Sim. Porque não pode. A escola, tanto recurso que entra para a educação, a escola está fazendo uma rifa para fazer uma calçada. Tem falha no sistema. Se eu recebo uma ligação com um problema dentro da saúde, tudo bem. Agora, se eu recebo 15 ligações com problema na saúde, é porque tem uma falha no sistema. Alguém não está fazendo o seu trabalho. E eu acho que é aí que entra a questão feminina da mulher, que a gente quer realmente resolver o problema. A gente não quer tapar o sol com a peneira. Faz assim que daí resolve. Não. Vamos achar o fundo desse problema. Lá na minha cidade... Na resolução, como ela falou, não só no paliativo. Eu sou conhecida porque eu não compro rifa, não compro bingo, não compro nada, não, sabe? Não é essa a função do vereador e a gente precisa mudar essa ideia de que vereador... mas o vereador ganha bem, ganha o quê? Lá no meu município eu ganho R$4.000, que equivale a 40 horas de professor em sala de aula. Eu ganharia muito mais se eu tivesse em sala de aula, porque eu não ia ter um congestionamento no meu celular, eu não ia ter problema, eu ia conseguir sair de casa assoviando. Ia dormir bem, né? Eu não ia precisar olhar para os pagar terapeuta. Eu não ia pagar terapeuta, não ia olhar para os buracos na rua, sabe? Porque daí a gente já anda toda assim, né? Anda sempre vistoriando a cidade. Então, assim, o povo não entende isso. Não é salário milionário, o vereador não vai ficar rico, e se tem vereador que fica rico sendo vereador, é de outra forma, não é com salário. E isso eu já deixo dito. Porque o salário não é milionário. Né? É só estudar. E outra coisa, eu acho uma hipocrisia aquelas pessoas que se levantam. Vereador não tem que receber, tem que ser voluntário. Não é um existe. trabalho. Por quê? Não Porque existe. nós trabalhamos 24 horas. E é isso que eu mostro para a minha comunidade, para a minha sociedade, que eu estou à disposição deles 24 horas. Eles não me usam por não quererem, mas eu estou ali, mas né, tem aqueles segunda, vereadores, sexta. Né? Tem aqueles vereadores que não estão disponíveis. Então tem gente que me mas agradece. Acho que vem de um vereadora, obrigada. De um tempo onde não tinha esse contato com... Muito obrigada. Eu falei, mas obrigada pelo quê? Porque você disse que era só eu ir lá no Pró Cidadão e fazer um protocolo, que eu ia conseguir isso, e eu fui e consegui. Mas não precisa me agradecer, querida, é o meu trabalho, você já me paga, não precisa agradecer. Então, assim, o povo precisa ser politizado.
A Exatamente. gente precisa levar a política para os espaços. Não a politicagem. Não, Porque eu- quando alguém diz para mim, eu odeio política. Não, você odeia a politicagem. A política é maravilhosa. É verdade, eu vejo desse ponto de vista, por isso que eu vejo que nós temos que voltar a ter educação política nas escolas, educação financeira. Qual é o nosso mal numa assistência social? É a pessoa não saber lidar com o que ganha. Porque hoje, uma faxineira, ela pode fazer uma faxina, estou falando na minha cidade, né? Não sei qual é a realidade de cada cidade, mas 150, R$ 200 por dia, se ela conseguir, né, de segunda a sexta, periodicamente, porque é uma cidade que Tem ela essa demanda, que né? tem essa demanda, né? Tem muitos imóveis de locação. Se ela trabalhar certo, ela vai ter uma renda boa. O problema é que nós brasileiros, eu me incluo também, porque muitas vezes acaba que eu não sei lidar com o meu dinheiro, porque ninguém aprendeu, nós não aprendemos. Partindo da Educação. premissa de R$ 200 por dia de uma faxineira, se ela trabalhar 10 dias, ela ganha 2.000. E se ela trabalhar 20 dias, ela ganha 4.000, que já é o salário de um vereador. Então, não dá para ficar milionário sendo vereador, só para deixar bem gente. claro. Ó, vou pedir licença para vocês. Não, nosso- que são coisas de mulher. Eu acho preciso- que a educação, ela envolve tudo isso, não só a matemática, o português, Educação financeira e política é importante. é, Importantíssimo. Vou pedir licença para poder Ah. chamar patrocinador e parceiro para o nosso podcast, né? Porque também precisamos sobreviver. Vamos lá. Gente, olha só. Gostaria de lembrar vocês que esse é o primeiro podcast político feminino do Brasil. Então, olha que conteúdo precioso que vocês estão tendo aqui de ouvir mulheres falando sobre política. Isso não é só por ser mulheres, né? Mas também a visão delas enquanto mulheres e estão lá no legislativo, no executivo, dando as suas opiniões e contando as suas experiências, mas também para levar até vocês as informações, uma visão mais clara, mais humanizada de falar sobre política. Esse é o objetivo do Opinião Feminina Podcast. E gostaria de lembrar vocês que a gente aqui somos um podcast de produção independente, não aceitamos nenhum recurso de partido político ou de governo. Então, eu gostaria de convidar você que tem interesse em ser nosso parceiro, patrocinador, apoiador, entre em contato com a nossa equipe, inclusive divulgue o link do nosso podcast para toda a sua rede, para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas possíveis e também que a gente possa levar a informação mais esclarecida e mais clara sobre a política e de uma maneira diferenciada aqui com a visão da mulher, né? Então, vamos divulgar, ajude-nos a levar o Opinião Feminina Podcast para o maior número de pessoas possíveis. E, se for de interesse de vocês, é claro, entre como nosso patrocinador e nosso parceiro, porque a gente possa aí chegar o mais longe possível com o nosso conteúdo. E é isso. Muito obrigada a todos vocês que estão aí conosco. E qual que é a continuidade, então? Eu quero saber Na verdade, da importância aqui. Agora veio várias Porque coisas. porque assim, ó, a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Toda mulher que vem aqui, a gente fala sobre a vida pessoal. O que a política atrapalhou ou melhorou, que eu acho difícil, mas geralmente atrapalha a tua vida pessoal como mulher, assim, né? E a questão emocional, que é algo, né, que nós Isso. mulheres somos muito A gente é emotivas. muito Como emotiva. separar? Que nem a Kate fala, né? Muitas vezes ela fala assim, a terapia tá em dia. E a gente também ouve muitas mulheres que estão aqui trazendo essa questão Nossa, de já tipo, chorei tanto. chego em casa, choro pra caramba e Aham. no outro dia tô de pé. Como é que você lida com essas questões? primeiro, Respira fundo, agradecer. Foi esse silêncio dela, foi algo assim. Eu tive muitos problemas quando eu estive vereadora de 2017 a 2020. É só colocar no Google que vai aparecer assim de primeira. Mas um deles eu agradeço ao meu marido, porque quando eu chegava em casa querendo chorar por alguma situação que aconteceu na Câmara de Vereadores, ele olhava para mim da forma que ele entendia, né? E que para mim, na hora, era muito rude, mas depois eu falei, obrigada. Ele olhava para mim e falava assim, olha, fulano, ciclano e beltrano não entra aqui nessa casa.
Tu pode voltar, tu dá uma respirada lá fora, entra aqui em casa, mas aqui dentro tu não vai falar desse, porque não faz bem aqui na nossa casa, eles não entram. Então, eu, né, quem nos olha assim, ai, né, mas foi a forma que ele viu de me proteger, né, daquele momento, e eu chegar em casa, relaxar, né, ter outros momentos em família. Então, isso me ajudou bastante, e depois que acabou meu mandato, o Senhor sabe de todas as coisas, eu creio, né, num Deus muito grande, porque eu não fui reeleita por 4 votos, e eu acho que eu consegui terminar o meu mandato com tudo que eu passei, por essa forma que ele me mostrava que aquelas pessoas não podiam entrar na minha vida, que eles eram meus colegas de trabalho lá dentro, não levar para o pessoal. Hoje, se você não gosta do meu projeto, eu não levo para o pessoal, continuo gostando de você da mesma forma. Eu vejo que são pontos de vista diferentes, então isso me fez crescer, me fez grande, me fez melhor, porque principalmente um vereador de primeiro mandato, ele tem aquele projeto dele como um filho, que ele está querendo o melhor da sociedade, da população. Então, ai, o meu projeto. Mas eu não posso achar que o meu projeto, que eu fiz com tanto carinho para melhorar a minha cidade, seja a mesma opinião que tu tens. Então, eu não posso ver que se você votar contra o meu projeto, você está votando contra mim. Isso. E muitas vezes, quando nós estamos no primeiro mandato, nós acabamos achando que a pessoa está contra mim. Então, hoje eu vejo que as coisas não Leva são pro coração, pessoais, né? não podemos levar para o coração, então tem que ter essa maturidade, mas a maturidade ela não é dada, né? Ela é Não, a gente é obrigada a construída. construir. Não é da noite pro Não dia. é da noite para o dia. Então, hoje, graças a Deus, eu volto para a Câmara de Vereadores com uma outra visão, essa visão do executivo que eu não tinha. Eu fui convidada também para ser secretária no meu primeiro mandato, não aceitei ai, não, o povo me elegeu para ser vereadora. Não, vamos ter as oportunidades e as experiências. E a mulher, ela também tem um estudo que diz que as mulheres, quando têm esqueci a palavra. Fugiu a palavra, já vai voltar. Quando tem um informativo de emprego, Currículo. não. Quando tem uma proposta de emprego, né? Tem uma vaga, promoção. uma vaga. Quando tem uma vaga numa empresa com 10 requisitos, existe um estudo que diz que as mulheres, elas só se colocam à disposição, só se colocam para aquela vaga se ela tiver de 60% a 70% do que a vaga pretende, né? A vaga pede. E os homens não. Os homens, se ele tem 30%, ele já pega, leva o currículo dele, já fala que ele pode, isso é um estudo, né? Não foi feito um estudo. Então, o que eu quero falar com isso? Que nós temos que incentivar as mulheres a ter coragem, porque então, muitas um vezes não, eu sou um homem, porque se eu acho que eu posso, eu não vou nem saber a porcentagem, eu já me jogo e vou para a vaga. E eu acho que nós temos que ser dessa forma e incentivar que as mulheres sejam dessa forma, porque se nós não aceitarmos as propostas, alguém vai aceitar por você. Quando o prefeito me convidou para voltar para a Câmara de Vereadores, naquele momento, eu falei, não, eu quero continuar aqui na secretaria, porque muitas vezes nós temos medo do desconhecido, né? De voltar para aquilo que nós não conhecemos. Apesar da Câmara eu já conhecer, principalmente por isso que eu não queria voltar. No caso. Não, e eu estava fazendo muitos projetos, né? As coisas estavam andando na secretaria. Mas foi o que ele olhou para mim e falou assim... O poder não olha o vácuo, ele vai, né? Não deixa, não olha, alguém vai ocupar. E quando alguém vai ocupar, vai ser aquele que é o seu suplente, que a cadeira poderia ser sua. Independente né? de quem seja. Então, nós mulheres, nós temos que aceitar os desafios, porque
muitas vezes nós temos a capacidade, mas nós temos esse estigma de patinho feio, de Uma inferioridade, que, né, autossabotagem. que nós acreditamos que o outro é melhor do que nós. É. E muitas vezes aquele outro nem sabe fazer o que nós sabemos. Não sabe. Não, e a gente traz também sempre tema aqui dessa questão da sororidade, né? Que falam-se muito essa questão. A gente estava falando antes aqui, né? Os eventos todos são voltados para as mulheres, as pessoas descobriram que as mulheres agora isso, aquilo, né? As mulheres estão tudo passando por dificuldade, né? Porque tudo é voltado para a mulher agora. Então, descobriram isso. E aí também essa questão de você contar com a força das mulheres também para sua candidatura, mas não, eu vou defender a causa da mulher, as mulheres vão votar em mim. E na realidade não é bem assim que acontece, né? Na verdade não existe realmente essa sororidade, assim, é mais uma competição do que qualquer desde outra o coisa. início, né, do voto. eu acho que já Acaba foi sendo, assim, querendo né? ou não, uma competição. Então, se as mulheres fossem mais unidas nesse sentido, né, também, né, não só em todos os Alguém outros. determinou em algum momento da história que a mulher ia começar a votar. Mas a ideia não era que a mulher Não, mas- estivesse aqui como nós estamos agora. Sim. A ideia é que elas apoiassem um partido, um grupo, né? E ajudassem que homens chegassem ao poder. Exatamente. Que é o que nós mulheres já viemos fazendo há muitos anos no decorrer da história, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Porque tem mesmo. Ela que tá ali, né, o homem quando chega, e aí tu conta a história ao contrário, né? O teu marido é que tava te esperando para te acalmar, para te Dar dar aquela uns- força. um sacudidão, né? E dar essa força. Lá em casa era o contrário. Lá em casa eu chegava, né? E o meu marido dizia a mesma coisa que o teu dizia, né? Fulano, ciclano, não entra aqui. Eu não sei por que tu fala com o ciclano. Eu dizia, calma, foi uma discussão da Câmara. Essas pessoas não fazem parte da minha vida. Eu nunca fui aniversário deles, eu nem conhecia eles. Eu não vou numa festa, eu não sou convidada a eles. Eu também não convido eles para vir na minha casa. Não são meus amigos. Mas aquele cara, tu viu que ele te falou que não sei o que, não sei. Então, assim, eu já entendia isso, que as discussões da Câmara ficam lá na Câmara. A hora que apagam as luzes, desligam as câmeras, e aí, não sei o que, não sei o que. No começo eu ficava assustadíssima. Eu disse, meu Deus, mas eles estavam quase se matando agora. Loucura, né? Isso mesmo. Já sai de mão Aí dada ele e vão já tomar uma cerveja. isso mesmo. Falei, Isso, cara, esse não é pode. a falta de sororidade das mulheres que eles têm, né? Independente têm das isso, palavras, o homem porque tem isso. eles brigaram lá dentro, eles quase se bateram lá dentro, mas aí apagou a luz, eles, vamos tudo lá E vão tomar jantar, cerveja. vamos tomar uma cerveja em tal lugar, Isso. e nós Nós mulheres nunca nós- Leva eu- no coração. Não, a gente não é convidada para não, nada. nem convidada, né? A gente E a fica gente fora. acaba eu indo para minha casa, tu indo Sim. para tua, por mais que nós também Isso. somos um Do grupo de não mulheres. existe isso. Não, nós vamos fazer as nossas coisas, até porque já tem outros compromissos, né? Filhos esperando e N situações. E quando tem grupos de mulheres, quanto tempo faz que nós não nos encontramos com as nossas amigas de escola, com as nossas amigas, Isso. porque cada uma tem a sua vida e acaba que não dá tempo. A gente não cuida dessa parte, né? E daí Acaba uma preocupação com o povo, com o legislar, e aí esquece da. Não, eu acho que independente parte. da profissão, acho que Realmente. qualquer profissão, né, é a professora ela não sai ali da creche e vai dar um jantar com as amigas ali, né, com as outras professoras da creche, não, ela vai fazer as coisas dela e é diferente dos homens, porque muitas vezes eles saem do trabalho e ainda passa no happy hour, no local, né, então eles acabam... O homem tem o futebol da quarta-feira, tem um barzinho com os amigos do sábado à tarde, né? Tem aqueles encontros. Mas as mulheres estão Mas a buscando gente mais tá também, buscando isso, a ter gente precisa disso. esse outro momento, até porque faz Eu bem vejo pro que emocional. As mulheres 40 mais estão nesse movimento aí de fazer os encontros, né? Porque até então é aquela dedicação 100% para a família, né? E esquece até dela mesmo.
né? Qualquer mulher que está aí no mundo de negócios, a mulher É, empreendedora, verdade. né? E até por ter, né, esses grupos, né, cada vez mais esses grupos, as mulheres estão aproveitando também para sair um pouco de casa, sair um pouco dessa vivência, o trabalho redobrado, né, que acaba não sendo só o trabalho de profissional, né, mas também com o de casa. Então, uma curiosidade, tu não acha que o povo ele se sente mais à vontade quando ele encontra alguns políticos na rua? Eu sinto isso, vamos ver o que tu sente. De vir falar com a mulher. Parece que o povo chega mais na mulher do que no próprio homem político. Tu sente isso também? Eu sinto isso, mas depende da causa. Se for questões de construção, né, do buraco na rua, Eles vão pro homem. aí eles vão para o homem. Mas quando o problema é nessas outras causas, né, saúde, educação, aí eles vêm para a mulher. Mais humanitários, assim, né? É, Mas é talvez pela nossa postura, então, né? Pode ser também, porque como lá no teu município trabalhasse à frente de uma pasta, né? De uma causa, isso. pode ser que o povo te veja assim. E eu já sou mais da rua mesmo, do povo. Então, eu tô sempre falando de um buraco na rua, tô lá. Falando sobre a qualidade da empresa que prestou o serviço de manutenção, ou né, como que a empresa vem e faz isso no meu município e a prefeitura deixa ela participar novamente de uma licitação. Então, eu estou em cima dessa coisa de licitação, né, da entrega. O povo, às vezes, fica tantos anos esperando por 500 metros de rua, de calçamento, que quando ele ganha, ele só agradece. Mas ele esquece de ver que aquela obra poderia ter ficado 100%, não 60%, como ficou. Né? Aí tu vai lá, eu já vou bem com o olho Existe clínico, uma exigência, Aí né? tu vai lá no final do calçamento, tu aperta assim com o pé, a lajotinha já cai. Eu falei, meu Deus, isso aqui vai descer tudo. Então, assim, tem coisas que o povo, às vezes, eu vou lá e critico, às vezes o povo fica bravo comigo, porque eu tô criticando uma obra que eles Porque esperavam. foi feito, né, na Só que verdade. ela poderia ter ficado melhor. Eu já sei que daqui 2 anos vai estar cheio de buraco e eles vão voltar na Câmara pedindo para fazer manutenção naquela obra. E era a briga que eu tinha na Secretaria da Pessoa Idosa em relação aos fornecedores. Só que a briga ela é muito maior, principalmente agora que tu vai estar no executivo, vou te contar. Tu vai Me ter assusta. O que não te falaram? porque a educação tem um compras, Sim. e esse cara do compras, ele tá lá há 30 anos como efetivo, e esse cara do compras, ele só faz o feijão com arroz, ele não sempre foi quis, assim. e o sempre foi assim. Então, as pessoas, principalmente, né, existem bons efetivos, existem bons comissionados. O que que é o efetivo? É aquele que fez concurso e está trabalhando lá na prefeitura desde sempre. O que que é o comissionado? É aquele que é de confiança do prefeito. Então, existem bons e ruins em todas as áreas, só que existem pessoas que elas acabam fazendo mais do mesmo e não se qualificando. Então, o incentivo também daquele secretário de qualificar, às vezes não existiu. E por isso que perde-se recursos, os municípios perdem recurso, porque não tem ninguém que faça projeto, não tem ninguém para buscar os valores, não tem ninguém. Uma má qualidade de serviço Tirar também. as pessoas da zona de conforto incomoda, né? Isso. Eu peguei uma secretaria fechada por conta da pandemia em 2021. E naquele momento, quando eu cheguei, eu tinha me comprometido com o prefeito que eu ia abrir a secretaria. Mas aqueles que estavam lá já há quase 2 anos com a secretaria fechada, não queriam. Claro. É muito mais Seu fácil. serviço, né? Não dá Tu trabalho. ficar dentro de um órgão público fechado do que trabalhando. Sim. Então eu tive, por isso que eu falo, né, furacão. Por isso que eu tive sérios problemas, mas por conta, ainda está numa pandemia, porque eles também, nós não. Então sempre vai haver motivos para não fazer aquilo que é dever de fazer. E que nós, né, como gestores, hoje você como gestora, eu como vereadora na fiscalização, exigir do poder público é o mínimo que nós podemos fazer, até como cidadãos, que é importante. Sim. Né, da capacitação. Por isso que quando alguém reclama que
eu que eu fui para um curso ou um servidor foi para um curso, eu acho que isso é o espelho do povo. Mas é a falta de conhecimento do povo de achar que o vereador está ali. E, primeira coisa, a dotação orçamentária da Câmara de Vereadores, o povo precisa entender o que é aquele dinheiro. Lá na minha Câmara vai em torno de 2 milhões. A Câmara de vocês provavelmente é mais, né? Que é o município maior. Vai em torno de 2 milhões. Todo presidente ele faz questão de devolver dinheiro para o executivo. Primeiro, o povo, quando ele vê o vereador devolvendo dinheiro para o executivo, ele tem que ficar muito bravo. Porque a pergunta que se faz é: para onde vai esse dinheiro? Sim. Esse dinheiro não tem rastro, porque ele é do legislativo. Ele não foi gasto, ele voltou para o executivo. E agora ele vai para onde? Aonde que está dizendo que o prefeito tem que prestar contas desse valor? Não vai Daí prestar vocês contas. têm uma Câmara que não tem transparência, uma Câmara que não tem computadores, etc. Não tem, né? não é Não, informação. eu não Só conheço, naquelas, eu não estou falando sites da de tua informação. Câmara, eu estou Não, falando das câmaras das em câmaras em gerais, geral. porque a Sim, minha sim. também devolve, né? Sim. Todas Não, e o devolvem, mais acabam devolvendo. engraçado que eu vou te falar, que tu vai ficar indignada, é o seguinte: a única vereadora que pediu para fazer curso, tu já deve imaginar quem foi, né? Você. O furacão. Óbvio. E aí eu fui. E aí eu pedi para as pessoas me mandarem o folderzinho do curso que eu ia apresentar para o meu presidente, porque eu queria muito fazer aquele curso. Imagina, fiscalizações municipais, era tudo que eu queria lá em 2021. E aí chegou esse folder para o meu presidente da época e ele disse assim: não é de interesse público. Inclusive, ele assinou um documento que ele não permitia que a vereadora fizesse o curso porque o tema Processo. não era de interesse público. E aí eu encaminhei para o pessoal do curso aquilo ali e eles, mas como não é de interesse? Pois agora tu vai ganhar o curso gratuito, tu vem fazer. Eu fui fazer. O curso maravilhoso, foi o curso que me abriu portas, me abriu visão e foi onde eu comecei a aprender a fiscalizar em cima de leis, né? Lei federal, lei municipal, em cima de várias coisas que eu não conhecia. Importantíssimo. Agora, no nosso podcast, que é de mulheres, é isso que a mulher tem de diferencial. Ela vai Exato. e ela faz. Eu, Vai ficar no mediano, em 2000, eu fui para a África do Sul. Pago todo pela Câmara de Vereadores no Fórum Mundial de Violência contra a Mulher. Eu não queria pagar. Né? Agradeço o meu presidente da Que bom. época. E eu fiquei do começo ao fim. E um dia uma das pessoas que estavam comigo falou assim: Juliette, esse tema é muito complexo, o meu inglês não é muito bom, eu vou sair, tu não quer ir comigo? Eu olhei para ela assim: olha, por mais que eu não entenda nenhuma palavra que eles vão falar, eu vou ficar aqui até o final, porque é o povo que está pagando eu estar aqui. É uma Isso. responsabilidade, né? Então, É de cada um. ninguém ia ver se eu estava lá ou não estava, Sim, mas se eu tu ia ver. fiquei, Isso se eu que é fiquei 10 minutos no curso ou se eu fiquei todos os dias. Mas eu ia ver, E o eu ia travesseiro na hora que vai saber. dormir, né? E isso a mulher tem muito. Ela faz as coisas porque ela Esse sabe comprometimento com o povo, com o dinheiro público, né? o que é Esse correto. respeito. O respeito, isso, porque ela respeita o dinheiro do povo. Isso. Né? Todo mundo, eu recebi muitas críticas, eu recebi uma ação civil pública de um vereador e a juíza falou na resposta da liminar: esta é a causa da vereadora. Com certeza ela irá fazer um bom trabalho lá. Né? E eu gastei menos indo para a África. Agora leva o susto. Eu gastei menos indo para a África do Sul do que esse mesmo vereador que foi 2 vezes para Brasília no mesmo mês. Então, assim, ó, é isso. Com as minhas diárias. Não é nem criticando um e outro, Não. mas é que é para as pessoas O que entenderem você faz com que aquilo é ali, né? necessário, que há necessidades. Quantas vezes eu saí no jornal, vereadora viaja a Brasília, gasta dinheiro público e não trabalha? Sabe, assim, com a minha foto bem grande. E, enfim, aí tive que processar o jornal, tive que me incomodar. Ao invés de eu estar ocupando minha cabeça com outras coisas, eu tinha que estar me defendendo daquilo ali. Como veio agora nessa questão de segurança pública, provavelmente vocês passaram por isso, né, nas escolas lá ali, na época do que aconteceu em Blumenau. Então, a única opção que o prefeito deu foi colocar câmeras nas escolas. Eu sou contra câmeras nas escolas daquela forma que o prefeito está colocando. Mas naquele momento, ele não deu 3 opções.
Ele deu uma só, sendo que eu ofereci para ele um plano, né, de contingência, um plano de segurança pública, de segurança humana, para que ele avaliasse e visse as possibilidades, mas a gente nem teve resposta. Mas agora tu é E a aí- secretária agora? Então, escuta, vamos ver de onde que vai sair esse recurso, né? E aí o prefeito Do fundo, mandou do fundo, do Fundeb. não do Fundeb. Tu vai conseguir do fundo municipal da criança e do adolescente, do Também imposto de tem. renda. E aí esse é da assistência social, anota mas aí. a gente consegue também. Consegue um pouquinho, né? Para projetos relacionados à criança. Isso. E aí ele veio com esse projeto para a Câmara com essa opção. E eu falei, na minha fala, na discussão, falei que eu era contra o projeto, que eu não concordava com aquilo ali, que eu acho que segurança naquele momento tinha que ser de outra forma, não de câmeras. A câmera é um segundo momento. Porém, era só aquilo que eu tinha. Então, na hora de votar, eu votei favorável. E no outro dia as pessoas falam: ah, mas tu disse que era contra e votou favorável. Óbvio. Tu acha que eu sou doida? É a opção Pra que na tem. segunda-feira vir assim, ó, vereador é contra a segurança pública nas escolas. Não ia dizer por que eu era contra. Não ia falar sobre o contexto. Só Isso. ia dizer que eu era Isso. contra a segurança pública Exato. nas escolas. Então, Então a gente precisa estar pensando em tudo isso, mas acontece com nós mulheres. Porque se tu for olhar a sessão da Câmara, tu vai ver absurdo que os homens fazem, mas ninguém fala nada. Pois é nós incrível. estamos mais visadas, nós estamos. Mas é bem por essa maneira de agir mesmo, né? Pode De ser. querer resolver o todo. Aí lá eu que a quero gente resolver, faz, não quero né? ficar levando, empurrando Isso com a dá barriga, eu medo. quero resolver. Dá medo E aí mesmo. isso também afasta quem tá ali na zona de conforto ou não quer fazer, enfim. Eu quero falar sobre uma outra questão aqui, Pode falar. sobre a interferência. A opinião de vocês, óbvio, né? Sobre a interferência do poder judiciário no poder legislativo. Qual a opinião de vocês sobre? Acho Na que- verdade, eu não vejo interferência, mas eu só vejo que o judiciário tinha que ser mais rápido nas respostas, na intervenção, né? Quando a gente manda alguma coisa para o Ministério Público, a gente precisa que o Ministério Público haja, né? Principalmente nas causas que são mais urgentes, como, por exemplo, o problema da creche. Essa creche já está no Ministério Público zilhões de vezes, mas se toma algumas ações, mas nenhuma efetiva. Se fosse, a creche já estava pronta. Mas aí vem o município, através da Secretaria da Educação, dizendo que tem vaga nas outras escolas, que não tem ninguém na fila. Aí entra eu agora e descubro o quê? Que além de não ter vaga, não tem nem sala para as crianças. Que a gente precisa deslocar as crianças de uma escola para outro espaço para poder fazer o integral. Deixando os pais apavorados, com medo, criancinha pequenininha pegando ônibus para cima e para baixo. Secretária, nós temos um projeto em Balneário Camboriú, que é a compra dos vouchers nas escolas privadas. Posso te passar, porque o que acontece? Hoje, tu construir uma escola, né, buscar efetivos para aquela escola, professores, isso dá um custo quase o dobro do custo de comprar uma vaga nas creches privadas e colocar as crianças. Então, foi feito um estudo ali em Balneário Camboriú de quanto se gasta né, quando é municipal. A oposição bate muito nesse projeto por não constrói, não constrói. Mas foi feito um estudo que hoje comprar as vagas é muito mais barato do que construir escolas. E são escolas provavelmente de qualidade, que já estão no município. Então, fazer esse levantamento, parceria, né? eu creio Interessante. que pode trazer, né, essa resolução, que é o que nós mulheres buscamos, para uma situação. Sim. Pode não ser uma situação para longo prazo, mas para esse momento de curto prazo. Funciona. Ajuda. E a sua opinião com relação à interferência do judiciário? Eu sou advogada. Ah, Então, vamos minha conversar. profissão, né? E eu acredito que temos que dividir os três poderes. As pessoas também precisam saber quais são essas diferenças, né? Nós temos três poderes no Brasil de governança, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, e eles jamais poderiam estar sendo interferidos um pelo outro. Porque se eu quero que tape o buraco na rua, o vereador ele não vai tapar o buraco na rua, tem que saber que é o executivo, né? Eu quero entrar com, né, um processo, aí sim, no judiciário, né, eu acabo
acabo recebendo vários pedidos. Ai, como é que eu faço como vereadora, né? Como é que eu faço? Não consigo a vaga na creche. Eu falo assim, procure um advogado, né? Procure um advogado, porque os direitos, né, constitucionais de uma pessoa, elas podem ser requeridos perante o judiciário quando não é dado para ela. Mas agora, do jeito que acontece, de muitas vezes o judiciário querer intervir em projetos do executivo, em projetos do legislativo, se perde muito tempo em explicar o que está acontecendo, né? Muitas vezes o Ministério Público manda indicações lá, né? O prefeito, tu tem que fazer dessa forma ou não fazer dessa forma, mas de outro lado ele também auxilia. Olha, não tenho mais vaga no asilo, como é que eu posso resolver essa situação? Então, é a comunicação, né? Como a gente falou. E tem casos que nós vamos ter que acionar mesmo o judiciário, não eu como vereadora, né? Mas um advogado. Então, tem os prós e os contras. É isso que eu falaria. Mais uma coisa eu sempre digo: se os três poderes não caminham junto, a sociedade não caminha. Não caminha, exatamente. Principalmente ali na segurança, né? O Ministério Público fica perguntando tantas coisas para ele que o secretário fica só respondendo o MP e acaba não trabalhando. Exatamente. Reflete diretamente no povo também, né? Na resolução das coisas. Planos para 2024? Olha, é bem complicado. Numa das falas dela ali lá atrás, ela falou assim que quando o prefeito me convidou para voltar para o legislativo, eu pensei porque eu não queria. Então, quer dizer, a gente tem que pensar, porque a vida política não é fácil. E se faz política em outros ambientes também. Não é só à frente de uma cadeira no legislativo, à frente de uma cadeira no executivo, né? Então, a política se faz de muitas formas. Enquanto mulher política de primeira viagem, eu vejo que a política tem muitas falhas, muitos buracos, muitas coisas que a gente pode ajudar a melhorar, né? Eu acredito que o teu livro já vai sanar muita coisa, né? Vai ajudar muitas mulheres, pelo menos, né? Com certeza. E que é esse bate-papo, né? De colocar um projeto, não conseguir que ele entre em pauta. Eu era a única mulher vereadora na época, então os meus projetos, acabou que a bandeira da mulher veio muito para eu estar à frente com projetos. Nós instituímos a proteção da mulher na Guarda Municipal, né? A Procuradoria Especial da Mulher nós institucionalizamos lá. Nós fizemos também vagas para gestantes no município. Então, acaba que, por ser mulher e por ser a única, as bandeiras vieram, né? As demandas vieram. Então, Quando lança o livro? Então é isso que eu falo sobre essa dificuldade de termos os projetos aprovados também tem ali, né? O que eu descobri nesse universo do legislativo? Política é arte, né? A arte de fazer negócio, de da conversa, né? Como disse a vereadora Salete. Ou é a arte de colocar o público. Mas aí, então, essa é a segunda opção. Porque se tu não consegue ali, tu vai buscar uma outra opção. E lá eles já entenderam isso. Só que é muito complicado. Meu Deus. Eu coloquei cartaz em toda a cidade. É complicado sozinha, porque a maioria meu assessor. Não, porque a maioria dos políticos pensa assim: ela quer fazer isso porque ela quer se palanque, aparecer, não sei o quê. Gente, não é isso. E é tão difícil tu ser verdadeiro nesse mundo, né? Só que assim, todo mundo fica esperando segunda. Só que daí eles usam daquela população que está ali para ser palanque para eles também. Então, nenhum deles vão contra quando tem público, né? O povo precisa saber precisa ir para a Câmara da sua força. E a força do povo é o que eles querem, o que o político tem medo.
da força deles. Então, se enche a Câmara dizendo sim, queremos esse projeto, Isso. então todos eles vão, ai, realmente, eu sou super a Que favor, eu raiva, acho que que. raiva, mas eu vou votar sim. É bem assim. Então vou ter que Agora- fazer, né? Porque o povo tá falando. Que a força está no povo. Então, o brasileiro, ele acordou há Por isso pouco que as para pessoas precisam, descobrir. precisam Mas, despertar às mais vezes, para essas dependendo questões. do tema que tem lá, eu sempre procuro a opinião popular. E o que me dá mais ódio é quando chega aqueles projetos em cima da hora, que lá na minha Câmara eles ainda dão um jeito de fazer ler e votar no mesmo dia, acredita? E ainda tirar a segunda votação. É. É incrível. A Câmara de Santo Amaro é incrível. Conseguiu fazer isso agora nessa presidência. E aí tu vê. E aí o povo tá lá. Tu ri? O povo tá lá. O povo vai. O povo não sabe do poder que tem, mas o povo também não sabe o que acontece antes dele chegar. Porque antes deles chegarem tem uma conversação. E quando o povo tá lá, já muda tudo de Só figura. ver o que tá ali, né? E se tu tá na Por isso que tem Câmara, que tu levar vê o que informação pro acontece, povo. né? Esse é o nosso papel. Uma coisa que, graças a Deus, a gente tem é que as sessões são ao vivo, são gravadas e ficam lá no Facebook. Legal. Isso é ótimo. Né? Eu vejo câmaras que YouTube. não têm isso. Isso é muito Mas ruim. e o povo vê, Vê. vai atrás? Porque Ele vê. eu acho que essa é a Às carência, vezes não vê ao né? vivo, mas ele vê, ele acompanha. Porque acho que essa é uma carência, uma necessidade também Nós das temos pessoas a de Rádio saber Câmara também, então tu buscar, né? pode ouvir também no É. teu carro. Muitas ali, vezes sim. eles não entendem o teor da conversa. Porque, por Porque daí a gente exemplo, teve uma conversa anterior. projeto de lei número tal, do ano tal, que muda a resolução tal do ano de 2015. Não vai buscar. Não, é só assim. Daí, tipo, ninguém sabe o que que é. E aí, quem é que vai lá perguntar? Senhor presidente, esse projeto trata-se do quê? Por A isso gente vocês precisa. precisam de computadores na câmera de vocês, porque daí na minha câmera, aí esse projeto, daí ali eu já clico, já vejo o que passou em Não, tais a gente comissões. sabe. É. Sim. Não, mas Nós naquele vereadores- momento, né? nós vereadores sabemos, porque o projeto está ali na nossa frente, no papel, né? Ali, que sempre quando a gente chega, os projetos estão ali. Mas a pessoa que está em casa, ela nem sabe o que significa aquilo ali. E aí a gente tem que perguntar. Eu tive um presidente nessa gestão que ele sempre explicava todo o projeto. Ai, que Esse bacana. projeto trata-se disso, daquilo, ele sempre falava. Mas os últimos que teve não explicam Quando eu muito, fui não. secretária da mesa diretora, que eu fui secretária, mas eles também roubaram meu cargo. Não vamos falar sobre isso, que eu tive problemas. Também? Eu saí de licença maternidade quando eu voltei, eles tinham feito uma nova eleição e tinham me tirado, né? Que loucura, né? Foi, né, por causa dos partidos, porque agora mudaram de Mexe. partido. Enfim, a Mas, gente finge que enfim. entende. Aí, quando eu estava secretária, eu retirei a leitura da ata, porque aquilo é tão chato, tão chato. Todo mundo já recebia a ata no e-mail. Todo mundo já deveria ter lido a ata e já teria, né, votado. Então, para que tu vai ler uma ata? Só se tem alguma uma retificação, alteração. né, alguma coisa para mudar. Agora, para ficar lendo lá e o povo de casa vendo, porque daí geralmente Cansativo. o secretário lê dessa forma, né? Bem rapidinho. Aí Gente, você vamos tira. então, eu acho que encerrar nosso bate-papo, que tá Que pena. bate-papo tava bom, né? Aham, Bom, muitas gostoso. coisas. Até acho que a gente poderia até abrir outros temas aqui, mas daria muito podcast, né? Vamos Com ter certeza. que marcar mais um. Ai, vamos sim, foi uma Mas, delícia. mas eu gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem ou a gente chamar, né, as mulheres para saberem, as mulheres não só o público em geral, né, para saber, entender um pouco mais da política em si, se informar, né, para não ocorrer até essa questão de não saberem os seus direitos ou continuar achando que tá todo mundo igual, né? Então, vamos fazer essa consideração final aí, para a gente finalizar. O que eu quero dizer, né? Eu acho que eu sou bem repetitiva, mas que as mulheres, né? As pessoas, os munícipes, procurem os seus direitos, procurem entender, né, do que se trata, o que está acontecendo no seu município na questão de política, na questão político-partidária, que também é muito importante, que às vezes a gente não dá muita bola para a questão de partido, e isso é muito importante, porque tem partidos que dominam
os políticos, né, que tentam trabalhar em cima daquilo ali. Então, procurem entender mais essa questão de política, político-partidária, e mulheres venham para a política, entendam mais de política. A política já faz parte da sua vida. Agora, você precisa entender para saber de que forma você pode melhorar. Então, essa é a minha dica. Vem para a política. Eu, da mesma forma, eu acredito que nós precisamos fazer com que as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles também aprendam sobre política, que eles entendam que o mundo ele vai ser transformado, vai ser através, né, das nossas atitudes, e tudo isso passa pela política. Por isso que eu também falo não só para as mulheres, né, sou presidente do PL Mulher de Balneário Camboriú, mas para que os jovens também se envolvam, que eles conheçam a Câmara de Vereadores. Eu faço na Câmara de Vereadores todas as quartas-feiras o Café com a Vereadora para levar a Câmara até as pessoas. Então, já recebi grupos para visitação, então eu mostro cada detalhe, o que que é uma Câmara, onde fica o plenário, o que que nós fazemos ali. E eu acho importante porque isso faz com que eles conheçam a casa do povo, que é deles, mas que muitas vezes eles não tiveram oportunidade de estar ali dentro. E se sintam fazendo parte, né? Se sintam Porque fazendo é parte. isso Tem um mesmo. projeto muito bacana em Balneário Camboriú, que é a Câmara Mirim. Então, são crianças de 12 a 14 anos que têm a sua sessão igual igual a dos adultos. É Não, muito sabe que bacana. Eu acho muito legal. a gente teve uma Câmara Mirim, foi um projeto de 2017, né, do ex-vereador Juliano, que me antecedeu no partido. E quando eu voltei, eu coloquei esse projeto em prática novamente. A gente conseguiu fazer ano passado. E acredita que esse ano o presidente não quis. Ah, que pena. É uma pena, né? Porque ali funciona muito São projetos legal. assim que tem que só ter continuidade, né? Não E pode agora parar. toda a sessão deles, uma escola está indo ver a sessão, como é que funciona, porque nenhum adulto muitas vezes sabem o que que é feito ali na Não, Câmara. exatamente. Então, trazer isso já desde jovens, já vão aprendendo É. e também querendo estar como Exatamente. adultos ali. A gente viu, a última eleição trouxe muitos jovens, né? Que, assim, você fica olhando assim, que legal, né? De você ver, porque pelo menos da minha geração não tinha esse interesse, Verdade. né? Aí Nossa hoje você vê geração. os jovens lá, é muito legal, Vou sabe? quebrar um pouquinho o protocolo ao vivo aqui, ó. Eu vou mandar um vídeo. Aí, ó, mandando um vídeo pra Júlia. Oi, Júlia, a gente tá gravando Júlia, aqui. venha participar da Opinião Feminina Podcast. Isso, e tá ao Beijo, vivo, Júlia. hein, Júlia? É. Tô falando com ela aqui agora e vou mandar esse vídeo pra ela. Beijo. Gente, então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês e parabéns pelos trabalhos que vocês vêm desempenhando, né? De uma maneira diferenciada e fazendo aí a diferença como mulheres também, dando opinião e arregaçando as mangas e indo atrás, E né? trabalhando. Trabalhando. A Gi vai ser a nossa Trabalhando. próxima candidata aqui de São Isso José, tá? mesmo, gente. A gente já tá treinando ela pra política. Ai, Alguns meu que se Deus. prepare, que a gente vai ter muito trabalho aí pra 2024. Isso mesmo. Ela com veio com essa certeza. história e Tem que ir, precisamos disso. Ela já faz política, né? a gente, graças a Deus, assim, eu me sinto feliz em poder me interessar mais, né? É uma Isso. coisa que não era uma realidade na minha vida, assim, há um tempo atrás. Hoje em dia eu me interesso muito mais por política, até por entender, né? Por isso que eu vejo essa importância do entendimento. E aí você não julga, né? É. Ou você também separa, né, o joio do trigo ali. Isso. E você consegue também trazer a tua opinião. Então, eu acho que isso que é importante pra gente, pra leigos, né, como eu, assim, esse interesse por saber. E até porque pra gente não ser manipulado, né? Isso, É o mais principalmente. importante. Então é isso. Eu gostaria de agradecer vocês que estão aí assistindo. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar para toda a sua rede, para a gente levar essa informação, essa maneira descomplicada que a mulher tem, né, de lidar aí, de trabalhar na política. E convidar vocês aí que têm interesse pela política em si, né, de acompanharem o nosso podcast. Não esqueça, então, de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.